Bom, dando continuidade, né, a explicação, a apresentação do projeto, aqui na metodologia eu mostro como que eu reduzi essas entradas de dados, né, como que eu selecionei isso. Mostro também, apresento a carga de trabalho, né, que eu gerei para poder realizar as análises experimentais e também faço uma relação daquelas perguntas que eu coloquei anteriormente com as técnicas aplicadas. Né? Em relação à metodologia, para a redução, né, dos dados, eu dividi essas entradas de dados. Inicialmente eu dividi em quartis, mas não tive muito sucesso. Quando eu dividi os dados em quartis e apliquei uma redução aleatória, né, selecionando índices aleatórios que seriam eliminados, o epsilon requerido foi muito alto. Distorceu muito a imagem e não ficou interessante. Eu tive que reavaliar isso, redividir essas entradas em DCIs, dividir em 10 partes, e dentro dessas 10 partes selecionei aleatoriamente alguns índices. E comecei a fazer algumas experimentações com valores de epsilon, alternando valores de epsilon. Cheguei no racional em cima do meu conjunto de dados né, isso me gerou um algoritmo também. Eu criei um algoritmo para isso, para selecionar essas entradas, quais que seriam as mais interessantes, né, no caso desse algoritmo. Aí o meu algoritmo roda em cima dos dados, faz algumas experimentações, faz alguns ataques adversariais e seleciona quais que são as entradas mais interessantes e me sugere trabalhar com esses índices baseado no meu conjunto de dados. Eu cheguei no contexto, igual eu acabei de falar, que essa redução aplicada por decil seria mais interessante, e eu fiz uma redução entre 23% e 15%. Eu trabalhei com esses dois valores. Né? Dessa maneira, eu consegui selecionar, né, as entradas a serem mantidas de forma mais eficiente. Aqui está um esquema, né, que mostra essa redução. E dá para ver que aqui tem várias conexões e aqui já tem menos conexões, né, depois da redução. A questão das métricas aplicadas, no caso, como eu estou trabalhando com redução, não faz sentido eu falar de redução de pixels utilizados no ataque adversarial sem falar da métrica L0. Né? A métrica L0 foi desenvolvida especialmente para esse tipo de mensuração, de medição. Né? No meu caso, eu estou trabalhando com imagens do Emnist que tem 28 por 28 pixels, 784 entradas, quando eu linearizo isso para um vetor, e em vez de trabalhar com todas as 784, eu estou trabalhando com 600 ou 660, com valores de epsilon definidos entre 0,16 e 0,2. Esse foi o racional que eu consegui chegar aqui para ter um ataque adversarial que faça sentido, com uma redução de dados já aplicada no contexto. A outra métrica que eu utilizei foi a precisão do algoritmo, né, para saber quanto ele continua acertando, né, no meu conjunto de dados, e o tempo médio, né, o tempo total. Se houve redução ou se não houve redução, né, no tempo médio de execução, por registro. Né. No caso, como o dataset é grande, ele tem 70 mil entradas, eu trabalhei com 892 no meu experimento. Né? Mas a experiência aqui também mostrou que vale sim trabalhar com datasets maiores para esse tipo de experimento, para eu conseguir uma diversidade maior de situações. Aqui está um esquema mostrando como foi gerado a minha carga de trabalho. Né? Eu tenho um notebook Python, depois que eu já rodei a experimentação, definindo no algoritmo quais que seriam as entradas a serem privilegiadas, né, a serem utilizadas, definindo os valores, né, de epsilon entre 0.6 e 2.0, né, esse algoritmo roda 3 repetições em cada um dos algoritmos, né, usando as 784 entradas, as 660 e 600 entradas. Eu tenho esse workload gerado, esse arquivo gerado, e a partir daí eu extraio a média do sucesso de ataque e dos tempos de execução, né? Tanto para o FGSM quanto para o PGD, para eu conseguir fazer as minhas análises. Né? No caso do PGD, eu fiz uma análise mais em relação à questão do desempenho, mas eu cheguei sim a capturar a questão da acurácia e eu trabalhei no pior caso. Né? Se o PGD tiver um desempenho satisfatório no pior caso, então eu já estou realizado em relação ao meu experimento. E o meu pior caso aqui ficou constatado que seriam 600 entradas. Aqui um índice, né, um rodapé dizendo da redução por decil de 23,47, né, ou 15,82. Aqui estão os links para acessar tanto a carga de trabalho quanto o script gerado e executado nas 892 amostras selecionadas. Aqui tem uma tabela, tá? E nessa tabela eu mostro a relação entre técnica e pergunta, né? É realmente possível reduzir, né? Aqui eu fiz um planejamento fatorial completo, né, para avaliar a interação entre os fatores e implicitamente eu acabei fazendo uma análise de robustez, porque a situação original do algoritmo, ela sofre um tipo de relaxamento ou contração, né? Ele muda a característica inicial do algoritmo, então acabei fazendo uma análise de robustez. Qual seria a melhor maneira de selecionar as entradas, né? Eu já especifiquei isso, que trabalhei com estratégia de amostragem, trabalhando com quartil, decil, até percentil eu cheguei a fazer, mas o que me deu mais sucesso foi a questão dos decis que está expresso no algoritmo. Seria possível utilizar valores de Epsilon significativamente pequenos? Né? Eu constatei que relativamente sim. Né? Durante o experimento a gente vai ver isso. E em relação à replicação da técnica entre algoritmos, teve sucesso? Também explicado ao longo do projeto. Né? E qual fator contribui mais e a interação entre os fatores. Todos esses detalhes são expressos na parte dos resultados. Aqui, continuando em relação à carga de trabalho, né, que eu já disse que está disponível nos links, a carga completa de trabalho que foi gerada pelo algoritmo. Aqui esse é o resultado das médias, né, das execuções, né, e a redução de 15,82 ou 23,47 em relação aos epsilons, né, e as replicações, tanto em relação à acurácia quanto em relação ao tempo de execução. Aqui a gente está falando do algoritmo FGSM e do projeto fatorial completo com repetição. O projeto de experimento ou experimento, né, de um fator, também que está apresentado as médias que foram conquistadas e os links apontando para onde está a carga de trabalho completa.
E por fim, o resultado das médias, né, obtidas na comparação do sistema, dos tempos de execução. Tá? Aqui tem um breve resumo mostrando o que foi mais eficiente. O interessante é que eu tive um coeficiente de variação, uma estabilidade muito alta no PGD, né? Tanto antes quanto depois da alteração. Isso foi possível verificar pelo coeficiente de variação. De tal forma que o FSM se mostrou muito mais estável em todos os cenários. Aqui mais um pouco, né, da comparação de sistemas. E agora é a parte que a gente vai entrar em detalhes um pouco mais nas experimentações. Gostaria de lembrar que todos os cálculos, todos os detalhes fazem parte do projeto completo. Está disponível para consulta.